Bom dia, galerinha do sétimo ano. Estamos hoje aí no dia 21/9 de 2020, com mais uma aula nossa. Hoje a gente vai estar falando sobre regra de três composta. Na aula anterior, a gente falou de regra de três simples, né? Onde a gente tinha ali a comparação de duas grandezas. Hoje, na regra de três composta, né? Conforme o nome já diz, a gente vai ter o quê? Três ou mais grandezas, tá? A gente vai ter a comparação de três ou mais razões. Então, o nosso estudo hoje está pautado a partir da página 168 do nosso livro didático. Esse aí é o nosso último conteúdo antes da nossa avaliação, né, de simulado que a gente vai ter na semana que vem e posteriormente vamos ter a nossa prova. Então, vamos ficar bastante atento aí à explicação para a gente poder conseguir, né, minimizar as dúvidas, as dificuldades, né, no aprendizagem do conteúdo, ok? Então vamos lá, a partir da página 168, gostaria que todos acompanhassem pelo livro didático, porque são questões aí que a gente vai estar vendo que estão dentro aí dessas páginas aí do livro. Então vamos lá, começando a falar sobre a regra de três composta. Observe a situação problema. No ateliê de costuras de Dona Sônia, 16 costureiras confeccionam 40 vestidos em 10 dias. Agora vamos para a pergunta: quantos vestidos serão confeccionados por 8 costureiras em 32 dias? Né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai montar essa situação problema. Primeira coisa a ser feita, a gente vai montar a situação problema. Então veja, 16 costureiras, conforme diz o dado do problema, né? 16 costureiras, a gente tem a grandeza aí costureiras de um lado, fazem 40 vestidos, né? Em 10 dias. Essa é a primeira leitura. 8 costureiras embaixo, né? Que a gente tem aí na grandeza costureiras, 8 costureiras fazem X vestidos em 32 dias. Então vamos lá. O que a gente vai fazer para a gente começar a resolucionar essa situação problema de regra de três composta? A gente vai dividir, tá? A gente vai dividir a resolução deste conteúdo, tá? Desta grandeza. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai comparar grandeza por grandeza. Primeiro a gente vai pegar o número de costureiras e comparar com o número de vestidos, conforme a gente trabalhou na regra de três simples. Então vamos ler assim dessa maneira. Observe que inicialmente a gente escreveu todo o dado, o problema. Está tudo escrito aí. Agora a gente vai começar a fazer a resolução pegando grandeza por grandeza, conforme estivéssemos trabalhando com uma grandeza simples, regra de três simples. Então vamos lá. Vamos ler assim: se 16 costureiras fazem 40 vestidos, 8 costureiras farão quantos vestidos? Então observe que o número de costureiras ele abaixa. Inicialmente ele é o quê? 16. Agora são 8. 16 faz 40, 8 fará X. Então, se o número de costureiras está abaixando, está diminuindo a quantidade de costureiras, a tendência do número de vestidos também é o quê? Diminuir. Por isso que vocês estão vendo essa setinha para baixo, tá? Tanto na grandeza costureiras quanto na grandeza vestido, ok? Então, o que a gente vai ter em mente aí? A gente vai ter uma grandeza diretamente proporcional. Por que uma grandeza diretamente proporcional? Quando as grandezas, duas grandezas, elas têm simultaneamente a tendência de diminuir ou aumentar, ok? A gente chama de grandeza diretamente proporcional. Então, a tendência dessas grandezas é o quê? São diminuir. Então, uma parte do problema a gente já conseguiu resolver. Já conseguimos detectar que temos o quê? Grandezas aí, em relação ao número de costureiras e número de vestido, uma grandeza diretamente proporcional. As setinhas estão o quê? Na mesma direção, para baixo.
Vamos para outra parte agora da nossa situação problema. Aí, onde que a gente está vendo o número de costureiras, aonde também quero chamar a atenção de vocês, tem um errozinho aí no nosso livro didático. Aí eu quero consertar juntamente com vocês, aproveitar, né, aqui o vídeo para poder consertar esse errozinho que está aí. O que que acontece? Número de costureiras aí, nessa primeira parte aí da coluna, tá? Da primeira coluna aí, número de vestidos, não seria costureiras. Então, eu peço vocês que façam um traço e coloquem número de vestidos, tá? Então, número de vestido, grandeza vestido, comparada com a grandeza tempo. Tá? Grandeza é tudo aquilo, né, que pode ser contado, tudo aquilo que expressa uma quantidade, a gente chama de grandeza, porque às vezes eu estou falando grandeza, aí a gente fica boiando, mas o que é grandeza? Grandeza é tudo que expressa quantidades, tudo aquilo que pode ser contado, tá? Então vamos lá, a gente está na grandeza, comparando a grandeza costureira e a grandeza tempo. Costureira não, grandeza vestido, que a gente teve que apagar aí e colocar vestido no lugar de costureira. Então a gente vai interpretar, a gente vai ler agora essa parte da seguinte maneira. Se eu faço 40 vestidos, tá? A costureira faz 40 vestidos em 10 dias, quantos dias X costureira farão em 32 dias, tá? Então, se 40 costureiras fazem em 10 dias, né? 10, em 10 dias fazem 40 vestidos, né? Assim, 10 dias fazem 40 vestidos, em 32 dias farão quantos vestidos? Agora é uma outra situação a qual precisa ser interpretado. O que a gente pode perceber aí? Que o número de tempo ele aumenta. Não é isso? Se o número de tempo ele aumenta, se em 10 dias você faz 40, 32 dias é mais do que o triplo de 10. Então a tendência é o quê? Aumentar o número da produção de vestidos. A tendência é ser um número o quê? Maior do que 40. Então a gente vai ter novamente, tá? Uma regra de 3 aí diretamente proporcional, uma grandeza diretamente proporcional. Então, novamente, a nossa setinha indicando aí a subida. De 10 subiu para 32, de 40 vai subir para X, com certeza X é um número maior do que 40. Então, setinha na mesma direção. Continuamos aí com a regra de 3 diretamente proporcional. Agora, fazendo a comparação de tudo junto que nós fizemos, observa que todas as nossas grandezas, as setinhas ficaram o quê? Voltadas para baixo. Tá? Então, as nossas grandezas são todas diretamente proporcional, pois as setinhas têm o quê? Todas os mesmos que sentido, tá? Todas estão para baixo. Fazendo isso, essa organização, agora é só a gente fazer a resolução. Então, primeiramente, observe que a gente vai colocar em evidência 40 sobre x, tá? Essa razão 40 sobre x, ó. Colocamos em evidência, é igual, a gente vai multiplicar, tá? A grandeza costureiras pela grandeza tempo, a razão costureiras pela razão tempo. Observe, 16 sobre 8 vezes 10 sobre 32, ok? Então, peguei os dados, tá? Daqui e estou colocando aqui para a gente poder fazer a solução da nossa situação problema. Como os números aí, tá, da nossa razão são simplificáveis, eu vou simplificar. Tá? Observe aí que eu estou simplificando aí a primeira razão por 4, 16 por 4, 8 por 4. A segunda razão eu estou dividindo por 2, 10 dividido por 2 e 32 dividido por 2. E no final, simplificando e multiplicando, eu vou ter aí 1 sobre 4 e 5 sobre 2. Tá? Então, 1 vezes 5, 5. 4 vezes 2, 8. Então, 40 sobre x é igual ao produto dessas razões, que dá 5 oitavos. Agora, multiplicando, conforme a gente aprendeu a multiplicar a regra de 3 diretamente proporcional, né, grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. X vezes 5, 5x. 40 vezes 8, 320. Fazendo isso, né, a gente vai ter 5x igual a 320. 5 está multiplicando, a gente passa ele para baixo o quê? Dividindo, conforme a gente aprendeu lá em equação, né, anteriormente, lá no segundo bimestre. Então, aí, novamente, aí a gente tendo que colocar a equação, né, cálculo de equação em prática.
Então, dividindo 320 por 5, a gente encontra 64. Logo, x é igual a 64, conforme eu falei inicialmente lá para vocês, tá? Que o valor aqui, ó, quando a gente estava aqui, que eu dei essa orientação a vocês, que x seria maior do que quem? Do que 40, logicamente. Por quê? Porque o número de dias aumentou. Então, o número da produção, com certeza, o quê? Aumentará. E toda vez que a gente trabalha com esses tipos de grandeza, a gente tem, tende-se, né, por exemplo, as costureiras, elas têm o quê? A mesma proporção de trabalho, tá? E as mesmas habilidades para trabalhar. Porque muitas das vezes a gente pode falar, não, mas se a costureira A for mais rápida do que a costureira B. Não, a tendência dos exercícios, tá? De regra de 3 composta é que elas tenham o quê? A mesma habilidade de trabalho e as mesmas condições também para trabalhar, ok? Então vamos lá. Esse já foi resolucionado. Agora a gente vai para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim: quantos dias 20 homens gastarão para cortar 1000 pedaços de lenha? Ó, a pergunta já está aí. Quantos dias 20 homens gastarão para cortar 1000 pedaços de lenha? Se 15 homens podem cortar 1.500 pedaços em 30 dias. Então a gente vai partir dessa segunda parte da oração. Se 15 homens podem cortar 1.500 pedaços em 30 dias. Se a gente sabe que 15 homens cortam 1.500 pedaços de lenha em 30 dias, logicamente, tá? 20 homens vai gastar o quê? Menos tempo, tá? Do que 30 dias. Por quê? Além de aumentar o número de homens, eles estão cortando ainda menos quantidade de lenha. Ok? Então a gente já sabe que o resultado final, a solução final desse problema vai ser um número menor do que 30 dias. Já é uma lógica, né? Porque eu estou aumentando o número de homens, vai ter mais homens trabalhados, então o número de dias vai o quê? Vai diminuir. E eu sei também que a quantidade de lenha é o quê? É menor. Além de aumentar o número de homens, eu estou diminuindo a quantidade de lenha. Ok? Então vamos lá. Fica assim montado, ó. Pode ver, ó. Grandeza, números de homens. Então a gente vai ser o quê? Vai ter uma grandeza inversa aí, tá? Número de lenha. Por quê? Número de lenha está aumentando e número de homem está fazendo o quê? Número de homem está aumentando e número de lenha está diminuindo. A gente vai ter uma comparação dessa maneira, tá? Número de homem aumentando e número de lenha diminuindo. Tá? Então a gente vai ter uma grandeza aí inversamente proporcional. Pode ver que a seta ela está o quê? Em sentido inverso. Então a gente agora vai descobrir em quantos dias 20 homens eles cortam 1000 pedaços de lenha. Com certeza a gente já sabe antes de fazer o cálculo que vai ser o quê? Um número menor do que 30. Mas vamos fazer o cálculo. Montando da mesma forma que a gente fez ali na primeira situação problema, colocaremos x sobre 30 em evidência e vamos multiplicar as razões. Sendo que essa razão, que essa grandeza, número de homens, ela vai precisar ser invertida. Ela está 20 sobre 15. Ela vai ficar 15 sobre 20. Por quê? A gente está trabalhando aí com essa setinha o quê? Para cima. Inversamente proporcional. O inverso, 20 sobre 15 vai ficar 15 sobre 20. Conforme vocês podem ver aí. Simplificando, depois de montar aí as minhas razões, antes de multiplicar, vai ficar 2 sobre 3, tá? Vezes 3 sobre 4. Então, multiplicando 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12. Simplificando 6 e 12 por 6, 6 dividido por 6 vai ficar 1. 12 dividido por 6 dá 2, vai ficar meio, 1 sobre 2. Logo, 2x, multiplicando cruzado, x vezes 2, 2x. 30 vezes 1, 30. 2x é igual a 30. 2 está multiplicando, passa para baixo dividindo. X é igual a 30 dividido por 2, x é igual a 15. Logo, a nossa resolução final, né? 20 homens levarão, conforme já falei para vocês previamente, né? 15 dias para cortar 1000 pedaços de lenha. Pode ver que o dia ficou na metade do que era, né, inicialmente. Então, quando eu aumentei o número de homens e a quantidade de lenha também foi menor a ser cortada por 20 homens, logicamente eu vou levar bem menos dia. Levei a metade do que 15 homens, né, levaria para cortar 1.500 pedaços de lenha. Ok? Então, essa é a nossa resolução aí,
tá? De regra de 3 inversamente proporcional. Então, foram passados para vocês aí dois modelos de resolução diferentes: grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. As nossas atividades propostas: vocês assistam um vídeo com calma e atenção, façam a atividade online e postem, façam os exercícios da página 171 e 172. Bom estudo aí.